Tanto é que quando eles começaram a aproximar as crianças, já deram um jeito logo de ir embora com tudo, né? Foi Jesus que repreendeu. Não, o que é isso? Deixa vir. Porque na verdade naquele tempo criança era desprezado. Ela não participava de absolutamente nada. Então não tinha sentido aquelas crianças estarem indo na direção de Jesus. Mas como Jesus não deixava nada por menos, o que é? O silêncio é. Vamos esperar todo mundo. Como Jesus não perdia nenhuma oportunidade, de tudo ele fazia evangelho, de tudo ele fazia um ensinamento, naquele momento Jesus dá uma chave de leitura bonita para a gente continuar a experiência do cristianismo a partir do que é ser criança. Você há de concordar comigo, minha gente, que cada vez mais é difícil ser criança no mundo de hoje. É difícil ser criança porque o mundo está nos deixando adultos antes da hora. Não no sentido de sermos responsáveis, como pede a fase adulta, não. Mas no sentido de trazer o universo dos adultos muito cedo para as nossas crianças. É um crime até. Mas se você pega o significado da infância, sem pensar nesse processo que estamos vivendo cada vez mais, de tornar as nossas crianças adultas antes do tempo, a gente descobre que a infância é o tempo em que o ser humano é maleável. Ele é fácil de ser tratado. E é disso que Jesus está se ocupando neste momento. É tão bonito você encontrar uma pessoa que aos 80 anos de idade ainda tem disposição de aprender alguma coisa. Espírito de criança preservado. Porque a característica dessa fase da vida é que eles querem aprender tudo. Eles precisam aprender. Por isso as crianças perguntam tanto. E tem dia que já não dá conta, né? Mas o que é isso? Você vai repetir, vai. Do porquê vai nascendo outro porquê, do porquê vai nascendo outro porquê, e aí não para. Se você estiver com disposição de responder, você responde o dia inteiro. Até que você, cala a boca, menina. Aí quando a gente fala cala a boca, nós estamos matando o filósofo que há nela. A fase da infância é a fase das grandes descobertas. A gente descobre coisas importantíssimas nessa fase vida. A gente descobre, por exemplo, o significado dos sentimentos. Uma criança, ao ser amada, ela passa pela experiência de saber o que é amar. Porque o amor a gente não aprende nos livros. Não há um manual que você lê e que depois você sai praticando. Não. Já dizia o poeta Drummond de Andrade que amar se aprende amando. Não há outro jeito. A infância é um momento em que nós descobrimos o que os livros não ensinam. Porque depois você vai se instruir, você vai buscar a escola, você vai buscar a faculdade, mas a infância é o tempo onde nós incorporamos aquilo que não está escrito nos livros, mas que é o sustento de todo ser humano. A infância é o tempo em que nós entregamos, assim, como se nós estivéssemos emprestando um jeito de ser, um significado profundo que atinge a alma, porque ali está o processo de construção do ser. Tão lindo, minha gente, você pensar que uma criança, ela está disposta a aprender o que for ensinado. Se você ensina o significado da paciência ao ser paciente, ela aprende. Se você ensina o significado do perdão, ela aprende. Se você ensina o significado do silêncio, ela aprende. Se você ensina o significado da quietude, ela aprende. Agora, se você não ensina, ela vai aprender aquilo que estiver mais próximo, aquilo que for mais forte sobre ela. Por isso Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, para que elas comecem a aprender desde cedo, para que elas comecem a apreender e incorporar desde cedo aquilo que verdadeiramente faz um ser humano valer a pena na fase adulta. Construção de valores. Jesus o tempo todo se ocupa disso. Jesus não quer uma religião que esteja apenas pronta, parada nas práticas rituais ou na infertilidade das repetições. Não. Jesus quer uma religião que esteja começando aí,
no coração. Quando você começa a descobrir que ser cristão, antes de saber alguma coisa sobre Jesus, é sentir alguma coisa com Ele. E que ao deixar vir uma criança próxima dele, ele está justamente dizendo que enquanto durar a nossa vida, nós teremos que fazer a mesma experiência de ter um coração maleável para a ação dele em nós. É tão difícil lidar com o velho cabeçudo. Eu não falei nada. Ninguém falou, falou? Mas sempre que você precisa fazer uma pessoa de idade incorporar um valor, é difícil ou não é? Oh, meu Deus do céu! E como é difícil? Agora eu pergunto, o que faz um adulto, um velho, ter dificuldade de apreender aquele valor naquele determinado momento? Porque faltou quem ensinasse na hora certa. Estou errado? Não acredito que esteja. Minha gente, a vida não é uma equação matemática. Mas você pode ter certeza que se você somar as coisas certas, dividir na hora certa, diminuir no momento exato, você vai ter um resultado muito mais favorável do que se você não multiplicar na hora certa, não dividir na hora certa, não somar no momento exato. Coração maleável é aquele coração que não se sente pronto em momento nenhum. Outro dia encontrei uma senhora, ela me disse assim, através de uma cartinha que depois eu tive a oportunidade de conhecer. Aliás, quem escreve carta, a maioria é velho, né? Nós mandamos e-mail. Recebeu uma carta, pode saber, é velho que mandou. E é bom que e-mail a gente mente. Você recebeu meu e-mail? Eu não. Tem como provar, né? E essa mandou registrado, não tinha como falar que não recebeu. E eu achei muito bonitinho porque ela me disse assim, Padre Fábio, meu nome é fulano de tal, eu tenho 92 anos. 92 anos. Uma caligrafia linda. Sabe aquela caligrafia antiga, né? O papelzinho era antigo. Eu acho que tudo estava carregado de um jeito de ser gente diferente dos dias de hoje. A nossa letra é apressada, né? A dela não. Era um manuscrito quase que parecia um convite de casamento. Se aquela velha fosse a minha mãe, ia colocar ela para trabalhar escrevendo convite de casamento. Ganhar dinheiro. Mas estava tão bonitinha a carta dela, porque ela falou, ela estava contando onde ela nasceu, a família em que ela foi criada, e ela estava elencando alguns valores que ela considerava importantes. E quando chegou ao final da carta, gente, eu me surpreendi com ela dizendo assim, Padre Fábio, meu avô foi um homem muito importante na minha vida, por isso, meu pai foi um homem importante, elencando uma série de coisas. E de repente ela parou no meu nome e disse assim, e o Senhor me ensinou isso, e foi dizendo algumas coisas que ela aprendeu comigo. Eu achei aquilo de uma maleabilidade tão grande. Um ser humano aos 92 anos poderia muito bem bater no peito. Os peitos já estão caindo, então já bate aqui. Bate aqui mais ou menos na altura da barriga. Não, que eu falei bate no peito e fiz aqui, né? Geralmente não está aqui mais. Não tem problema que não esteja. O importante é que está em algum lugar. Poderia muito bem ter o direito de bater no peito e dizer assim, me deixe morrer em paz. Eu não quero mudar mais nada na minha vida, não. Me deixe morrer em paz porque eu já aprendi muito, eu já fiz muito, e aos 92 anos eu me sinto no direito de descansar em paz. Aliás, o que é de gente aí que já poderia colocar uma lápide na mão, né? Aqui jaz.